atualmente você tá com o Fallen, Falem. né? Tipo, todo mundo da Imperial, que são nomes Sim. gigantescos, né? Tipo, a Loud se passou pela Loud só de LoL. Não, e o Valorant também. Então, só, porra, o Saci, a galera É, campeã do então. mundo, porra, todo mundo lá. Tipo, mais os jogadores de LoL que também são nomes gigantescos. Você trabalhou com uma gama de pessoas diferentes e creio eu que com uma gama de demandas diferentes. Sim, bastante. Porque uma coisa que eu fico pensando é, os jogos diferentes, eles te trazem demandas diferentes? Tipo assim, Bastante. o jogador de LoL, ele tem uma demanda diferente do jogador de Valorant, Sim. porque os dois são um PC. Sim. Eu imagino que tem uma demanda tipo mobile, né? Tipo, o cara que tá aqui no celular, ele tem uma demanda diferente do quem tá clicando no mouse e teclado. Exato. Como é que é lidar com essas demandas, assim? Precisa de especializações diferentes? Como é que é isso, tá ligado? Então, quando a gente fala das modalidades, chefe, as queixas e dores, elas são muito diferentes uma da outra. Por exemplo, vamos pegar o LoL e o Valorant que você falou. O LoL, o jogador, ele tem que ficar clicando toda hora, ou pra movimentar, ou pra jogar skill no cara. Então, teoricamente, ele tem mais queixa de dor no dedo indicador, dedo médio e punho, que eles ficam muito mexendo toda hora. Já o Valorant, ele só clica pra atirar. Sim, a movimentação é na série aqui. É aqui. Só que, ao mesmo tempo, não que o jogador de LoL, né, Joko, não jogue com sense e DPI baixo, mas a maioria dos jogadores de FPS, eles jogam com... Então eles fazem muito esse movimento de remada. Sim. Então é muito ombro e cotovelo. Entendeu? Daí tem o do mobile, que é o polegar, indicador, mas tem a questão da cervical também, né? Que ficar bem aqui por muito tempo, né? Que eu falo que não é a postura, mas sim a quantidade de tempo que ele fica nessa mesma postura. Como é que foi para identificar isso? Porque já existem esses estudos previamente, você adaptou, você criou estudos, porque como existem várias modalidades e a fisioterapia nunca tinha estado no esporte, acredito que não tinha material. Não, e aí você teve que olhar e entender como é que foi que você traçou esse perfil de cada jogador. Então, como eu falei, de 2017 até 2023, a gente passou por muita gente, né? Então foi através da minha prática clínica que eu vi esses dados, né? Mas lá nos Estados Unidos tem um estudo epidemiológico que eles fizeram com jogadores amadores de universidades. E realmente meio que quase bateu, né? Que o primeiro lugar foi lombar e cervical, né? O segundo lugar foi fadiga ocular, terceiro lugar foi ombro e punho e quarto lugar foi cotovelo. Então lá fora já existe esse estudo, mas assim, aqui no Brasil, pela quantidade de gente que eu atendi, que eu passou por mim, eu posso falar que também, primeiro lugar é coluna, porque fica muito tempo sentado. Eu achei que era ombro, que doideira. Então, segundo lugar, ombro e fadiga ocular. Terceiro lugar, punho e dedo. E quarto lugar, cotovelo. Então, a gente tem muitos comentários que eu deixei você falando, mas vamos lá. Mas você falou sobre o micão. Sim. A NTZ, na época, eu lembro que a gente foi primeiro lá da NTZ, né? Os meninos, tira o revolta e coloca num lugar. E o micão, ele já começou essa lesão nessa época. Exato. E eu também tive. Mas o meu foi muito no começo e, assim, eu soube, da forma mais rudimentar possível, controlar e pelo menos controlar do micão, porque a gente não tinha essa possibilidade. Tipo assim, a gente mal tinha salário. Então, tipo, como é que a gente vai... Sendo bem sincero, né? Vamos ser sinceros. Pode crer. No começo do cenário não tinha condição. Não tinha. Eu lembro que eu pesquisei por mim mesmo, fui lendo o artigo, não tinha muita coisa, mas foi tentar trazer de outros e na época já até conseguiu controlar um pouco. Mas eu ficava pensando, putz, isso aqui é complicado, porque se em 2015 eu e o Micão começamos a ter essa possibilidade de lesão, que depois se tornou uma lesão de fato pro Micão, com certeza mais vezes isso ia acontecer lá pra frente. E eu acho que a grande questão também, que você falou do 2018, é porque deu tempo de lesionar. Sim. A galera... do começo, nem todos que começaram em 2013, 2014 ficaram depois. Mas mais ou menos 2015, 16, veio uma galera que perdurou. Porque tinha um cenário agora, tinha uma carreira. Então essa galera começou a lesionar justamente em 18 e 19. Eu tenho na minha memória claramente que foi quando começou a... Todos os times tinham pelo menos um jogador que começou uma lesão. Que depois começou, né,
falar do Absolute, falar do que o O Talkers House foi... também, Talkers. Sim, o House, né? A do House, pra mim, a Absolute e a do House, eu acho que são duas Pra letras mim, que a gente tem. no chute, olhando como leigo, pra mim, a da Absolute é o nosso grande caso de cenário, de LoL. A do House também, a do House também. É? A do House também. Foi do final de 2019 do House, né? É. Onde deu uma... É que essas duas lesões eu vejo que elas são importantes, Sim. porque elas marcam um momento muito crítico na carreira do jogador. No caso do Absolute, é pós-título e pós, assim, o momento que ele ia deslanchar Estourar, muito né? mais. Já tinha estourado, mas ia continuar estourando. E no caso do House, era o momento que ele ia entrar. Que ele ia dominar o espaço dele. Era claro que aquele era o momento dele. Então, é muito agridoce parar pra pensar que a lesão acontece no pior momento pra carreira Você pro trabalhou jogador. com os dois? O House eu trabalhei Agora você tá na... Agora e quando ele era da PRG. Quando ele tava a gente tava no circuito desafiante. Você teve acesso ao caso do Absolute ou não? Absolute, eu peguei o caso dele quando ele tava na INTZ Genesis. Ah. Então ainda não... lá ainda tava começando a tomar forma o projeto da fisioterapia. Tanto é que depois que eles ganharam a vaga, ele foi pra T1 Sim. e daí Não acompanhou mais, já tava com outra equipe. Isso. Mas do House, Isso. a gente teve esse acompanhamento na PRG, só que daí ele foi na NTZ, o NTZ tinha o Bruno, né? E daí o Bruno conseguiu fazer, depois teve até um vídeo que ele e o Bruno fizeram, Sim, né? sim. E hoje ele tá super bem, tem todo esse cuidado, a gente faz pelo menos toda semana esse trabalho preventivo com ele, né? Por causa do histórico dele. Sim. Mas hoje ele tá... Zero bala. Zero bala, tá? Que, só continuando, realmente, então, em 2018 a gente começou a ter isso também no mundo. A gente começou a ver grandes jogadores que a gente acompanhava tendo lesões e isso atrapalhando a carreira deles. Então, hoje você fala isso, mas eu acompanho uma série de pessoas, principalmente na América do Norte, que são fisioterapeutas que estão trabalhando com as equipes. Sim. Hoje a gente tem esses fisioterapeutas, a galera é bem ativa em mídia social também. Se vocês procurarem aí, vocês conseguem achar com O facilidade. Metal lá do 1HP lá. Inclusive, a gente conversa bastante. Ah, que legal. Tem não esse sabia. intercâmbio de informações, Sim, sim. já é um cenário então, super estabelecido, então, né? Pô, bastante. A gente começou a conversar recentemente. Então, e é bem legal, assim, a troca de informações, o que eles fazem assim fora. O Turtle também traz muita informação, porque como ele foi da EG, né? Então, primeira coisa que eu perguntei pro Turtle, falei que, Turtle, tem fisioterapeuta lá? Tem. E como é que é o trabalho deles lá? Então, eu tenho muita curiosidade em relação a isso. Quando a Liberty foi para Berlim, lá do Masters, em 2021, eles me levaram. Para mim, acho que foi um grande ponto alto também da minha carreira, de ser o primeiro fisioterapeuta nos esportes a ser levado. Acompanhar, uma delegação. Isso é fantástico, né? E lá eu conheci um cara que ele era da Hunter Chiefs, né? Ele meio que fazia de tudo. Ele era o psicólogo, fazia as partes e também a gente trocou muita informação também. E é bem legal isso, viu, cara? Dos times de fora começar a se preocupar com isso. Sim, é lógico. As disciplinas, elas têm uma variação cultural também. Por exemplo, ocidentalmente, a gente tem uma ideia de ter essa multidisciplinaridade em relação à saúde, enquanto, por exemplo, nos países orientais, certos aspectos específicos da saúde, eles são mais desenvolvidos, sim, mas outros nem tanto. Por exemplo, falou de saúde mental. A saúde mental no Oriente, ela tem um take totalmente diferente. Total. Então, eu fico feliz de ver isso, por quê? Porque, de novo, são carreiras que poderiam ter sido muito abreviadas. A gente tem jogadores aí que continuaram jogando, em grande parte, por causa de profissionais como você e outros, né, que fizeram essa atuação. E lógico, tem coisa que a gente vai falar aqui mais pra frente, depois eu vou até propor uma dinâmica mais pro final. Fica à vontade. Mas, que eu vi o chat, eu tô vendo no chat as perguntas. Não, inclusive, eu ia falar isso quando você terminar aí, chegou 5 superchats aqui. Eu Eu vou ler dei já. uma estimulada na galera, falei, vamos perguntar. Obrigado, viu? Eu tô falando isso por quê? Porque, lógico, a gente fala de alta performance, mas quem assiste a gente joga. Então, mais pro final, vamos falar um pouquinho sobre mais final, para deixar vocês segurarem aí, um pouquinho dos cuidados, porque me perguntaram. Um cara perguntou, eu jogo mobile, quais são os cuidados que eu tenho que ter? O outro, eu jogo É uma PC. coisa que eu queria até mais pra frente perguntar, porque, por exemplo, voz. Né? Toda vez que alguém me pergunta isso, eu não passo nenhuma dica. Porque
é como se fosse uma academia, né? Exato. Cada exercício é para cada pessoa. Eu não posso dizer, faz isso aqui que eu faço antes de aquecer, porque se a pessoa faz, ela fica sem voz. Claro. Sabe? sim, Então eu não sei com se a certeza. fisioterapia é assim também, sabe? Se existem coisas que são mais gerais ou coisas mais específicas, cada exercício é personalizado, existe um pacotão geral, sabe? Então, no meu caso, como que eu sou muito cuidadoso de passar isso, porque vai que eu monto um protocolo de exercício para pessoa que eu nunca vi, que eu nunca avaliei, daí o cara faz de qualquer jeito e fala, ó, esses exercícios que você me passou aumentou minha dor. Sim. Daí até você Regredir isso, né? Então, assim, é muito importante essa primeira avaliação para você ver em que movimento piora a dor, que movimento que ele faz que não dói, né? A carga que você tem que colocar em cada exercício que ele faz. Então, eu gosto de muito trabalhar quando eu falo de reabilitação, gesto esportivo. O cara faz um movimento de remada e no momento de remada ele ele sente a dor. Então, vamos trabalhar exercício com movimento de remada. Coloco faixa elástica aqui, ó, e fico aqui. falando... exato. Eu tenho dor quando eu clico. Cara, eu coloco uma faixa lá, eu fico segurando, o cara fica fazendo aqui, entendeu? Isso é a parte legal, Então, que exato. não tinha precedente. Você teve que E... fazer o famoso... Eu gosto muito do exercício da bolinha. De pegar a bolinha assim, Sim, você sim. joga a bola, é loucura, você fica com a bola no ar, você fica fazendo, tipo, karatê aqui. A expressão que eu já ouvi para isso aí é engenharia da educação física. Mas é literalmente, é criar exercícios onde eles não existem conforme demanda. Acho que é parte da responsabilidade de ter sido um dos primeiros, esse tipo de adaptação. E justamente também, agora a experiência é outra, você já consegue servir os jogadores com muito mais praticidade.